para você que nos acompanha aqui nesse vídeo. Eu sou Simone Viana, professora e gestora acadêmica. Eu estou aqui com a professora Cristina Ares Elisei para um bate-papo sobre tecnologia, carreiras STEAM e a relação de tudo isso com o universo das meninas. Para quem ainda não sabe, o acrônimo, a palavra STEAM, né, vem de Science, Technology, Engineer and Math. Então, eu, Simone, por exemplo, eu tô ali com o T de Technology, de tecnologia, porque eu sou formada na área de computação com especialização em redes de computadores. E agora nós vamos aqui, né, conversar com a professora Cristina, que vai falar um pouquinho da formação e da carreira dela nessa área STEAM, que a professora Cristina, ela flutuou, né, ela surfou e ainda surfa, né, professora, no E de engenharia. Conta pra gente. Seja muito bem-vinda. Bom, obrigada, Simone. Eu estou muito animada de estar aqui com vocês, né, e poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. E eu gostaria de lembrar que a gente, sempre quando é apresentada, né, professora, doutora, mas eu não nasci doutora, eu tive que trilhar um caminho, né, que não é um caminho fácil, mas também não é fácil para as outras formações. Mas eu gosto de lembrar isso porque quando eu me apresentava para os alunos, quando eu estava diretora na FATEC Pindamonhangaba, eu via na cara deles que eles falavam assim, mas do que ela está falando, se ela já é doutora, ela é diretora da faculdade. E, na verdade, para eu chegar onde eu cheguei, teve uma trajetória, né? E foi uma trajetória cheia de perrengues. Então, eu gosto de deixar bem claro que eu sou doutora, mas eu não nasci doutora, tá? Tá certo. E aí, conta pra gente os detalhes dessa formação aí. Você é engenheira, então, de formação. Conta um pouco pra gente, até desde a sua primeira graduação, por favor, ou do colégio técnico. Como é que isso aconteceu? Porque aqui, o que nós queremos discutir com vocês que nos ouvem é justamente isso, essa formação das carreiras STEAM na área da educação básica. Por isso que a gente está aqui com esse nosso projeto, Partiu Mar, conversando com vocês que fazem parte, por exemplo, do ensino médio. Então, conta pra gente os detalhes dessa sua formação. Enquanto eu estava no ensino médio, e antes mesmo do ensino médio, eu já gostava de matemática, física, química, então sempre gostei e tive uma certa facilidade nessas disciplinas. E aí, juntando a isso, eu tive um primo que eu admirava muito e ele era engenheiro. Então, já meio que foi um casamento, né? Porque, assim, eu gostava da área, tinha um primo que eu admirava muito, que já era formado também, e aí eu fui pesquisar um pouco sobre engenharia e me decidi por fazer engenharia mecânica. Então, eu fiz todo o meu ensino em rede pública. Só no ensino médio eu fui para a rede particular, porque na cidade do interior onde eu morava, não tinha ensino técnico em informática na rede pública. Então, eu fiz uma escola particular e aí, dali, eu já sabia que eu ia prestar vestibular para engenharia. Prestei o primeiro vestibular saindo do ensino médio. Não entrei, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho pré-vestibular e aí eu ingressei então na Unesp em Guaratinguetá em engenharia mecânica, conforme era a minha vontade. E aí eu já tinha um namorado quando eu ingressei na faculdade. Nós resolvemos casar quando eu entrei na faculdade. Então, no segundo ano da faculdade, eu me casei. Aí, quando eu falei pro meu pai, ele falou, você não vai acabar a faculdade? Por que você vai ficar grávida? Por que isso não vai dar certo? E é muita responsabilidade. Vocês acham que casar é só casar? E como eu já estava decidida também, eu casei, né? E fiquei grávida, é lógico. Então, eu estava com
uma faculdade de engenharia, onde só eu e mais uma menina, mulheres, e grávida. Olha que legal. Eu desafiei todas as estatísticas, mulher, faculdade, período integral, casada, com filho, e eu sim me formei. Tive DP? Tive. Teve perrengue? Teve, mas eu me formei. Eu tenho que reconhecer que, apesar do alerta que meu pai fez, ele e minha mãe me deram muito suporte, eles estavam sempre presentes, me ajudaram muito com o bebê, né? E meu marido também me ajudou muito. Então, assim, eu acho que essa rede de apoio também que as mulheres têm, ela é importante para que a gente consiga galgar passos e chegar em algum lugar. Então, eu tive, sim, o apoio e o suporte dos meus pais e do meu marido e consegui me formar. Muito legal. Parabéns pela trajetória, parabéns pelo bebê, que hoje, com certeza, não é mais bebê, né? Não é. Vamos sair um pouco agora dessa ideia das áreas mais duras, o próprio STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e aí a gente vai para um lado aqui um pouco mais soft agora, das soft skills. E aí, à medida que você ia falando, eu ia imaginando, sentindo, na verdade, o quanto você teve que ser resiliente, eu acredito, né? Porque acreditar nos seus sonhos, mas não é só uma questão de sonho, acho que daqui a pouco você pode falar melhor, mas é uma questão de foco e também de disciplina, eu acredito, para lidar com todas essas questões. Eu vou emendar aqui, então eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, vou inverter aqui, vou até te fazer outra pergunta agora. Como foi, e acho que como tem sido, mas você pode dizer se foi mais fácil antes ou agora, você conciliar tudo isso, Cristina, a sua vida pessoal, com os seus sonhos profissionais, com os seus objetivos, com aquilo que você acreditava que você queria para a sua vida. Como é que foi conciliar tudo isso? Como eu constituí família muito cedo, meu filho cresceu dentro da faculdade comigo, e isso foi de um certo, eu acho que por um certo aspecto foi bom, porque as pessoas com quem eu convivia na faculdade, eles começaram a ter uma outra visão também e uma outra cobrança em relação a mim, a aluna da faculdade de engenharia. E assim, os professores também me deram muito suporte. Eu chegava na faculdade muitas vezes com meu filho, porque não tinha com quem ficar, era um período que não tinha ninguém com quem ele pudesse ficar, porque eu morava em Guaratinguetá, mas a minha família não morava. Então, eu levava ele para a faculdade comigo, e quando eu chegava, primeiro que passasse professor, funcionário, já pegava a criatura e já levava para passear. Então, eu podia fazer as minhas coisas. Quando eu tinha que ir embora da faculdade, eu tinha que ficar caçando onde estava o meu filho, porque ele ia passando de um para o outro, estava sempre por ali. Então, eu fui formando uma rede de apoio dentro da faculdade também. Os colegas tinham uma visão e davam também esse suporte para mim, e eu tive um professor que também foi a minha inspiração para eu seguir na área acadêmica e na área de metalurgia, que foi o professor Herman. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado porque eu admirava muito esse professor, né? Ele deu aula de metalurgia para mim na faculdade. Quando ele dava aula, parecia assim, que, sabe, uma coisa assim, nossa, é tão natural, é tão fácil, né? Tão gostoso, né? Tão inspirador, né? E além de tudo isso, eu fui bolsista de iniciação científica do CNPq, junto com esse professor. Então, eu fui auxiliar desse professor. E quando eu saí da faculdade, um tempo depois, porque eu fiquei na indústria, eu dei uma transitada na área acadêmica, na indústria, e aí eu retornei para a faculdade para fazer o mestrado. Fiz o mestrado em engenharia de materiais, né, em materiais metálicos, estudei aços especiais, e que tem tudo a ver com esse Boeing que está ali, porque eu estudei o aço com o qual é feito o trem de pouso dos aviões. Tá? Uau. E depois eu fiz o doutorado também, ainda em aços, né? Então eu sou uma profissional especialista em aços especiais. E eu acho que meio isso, sabe, Simone? É você não desistir do seu sonho, na verdade, né? Porque eu tinha um sonho e eu realizei esse sonho. E eu acho que a parte mais difícil de realizar esse sonho foi enquanto eu
estava na graduação na faculdade. Faculdade de período integral, com criança, com o marido, com casa. Esse foi o momento mais difícil. Depois, eu já estava trabalhando e fiz o mestrado. O mestrado já é uma coisa que a gente consegue conciliar muito melhor, né? Porque não é período integral, é puxado, mas não é uma coisa impossível. E no doutorado também. Só que, claro que nada pode ser muito fácil, né? Porque para que a gente vai facilitar se eu posso complicar, né? Com certeza. Entre eu sair da graduação e eu finalizar o doutorado, eu tive mais 2 filhos, né? Então, eu tenho 3 filhos, e aí eu até brinquei com o professor Herman e falei assim, pronto, agora eu não vou estudar mais porque eu não quero mais ter filho. Ai, Cristina, mas é uma história, além de superação, né? Foco, disciplina, resiliência, superação, tudo isso. No seu caso, uma história muito feliz. Sim. Essa rede de apoio foi muito importante para você, né? Tenho certeza disso. Mas pode não ser, como de fato, né, nós sabemos que não é a realidade de todo mundo, não só das meninas, mas principalmente das meninas. E aí vem aqui, à medida que você fala, uma outra skills muito importante que a gente tem que ter, que é o de planejamento, porque você se planejou de uma determinada forma, porque você tinha essa rede de apoio e foi construindo, mas nem todas as meninas vão ter essa rede de apoio, mas vão ter outras coisas, por exemplo. Então, nós precisamos nos planejar a partir dos recursos que nós temos. Isso é muito importante dizer aqui para quem está, para essa garotada, para quem a gente quer influenciar, para quem a gente quer mostrar o quanto nós somos felizes com as nossas histórias e o quanto nós somos realizadas. E precisa de tudo isso. E eu acho que assim, também, naquele momento que eu estava na faculdade, não tinha uma creche na faculdade. Hoje tem. As coisas, elas mudam e elas melhoram. Então, hoje tem uma creche na faculdade, hoje tem um suporte de saúde também. Então, as coisas, elas melhoram, né? Então, de repente, a pessoa não tem todo esse suporte por parte dos pais, a instituição também oferece esse suporte, né? De alguma forma. O mais importante é o foco. É onde eu quero chegar. Com certeza. E essa última fala sua me leva para uma outra palavra que, embora ela não esteja imbricada no sinônimo, no significado do STEAM, né, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, só o fato do exemplo que você deu sobre as creches, quando você falou, me veio a palavra inovação. Inovação no sentido de mudar, de tornar diferente aquilo que até então era de um jeito assim, W, X, Y, Z. Então, você muda. Quantas as vezes que nós nos colocamos descobrimos um novo produto, um novo serviço, fruto ou não, das engenharias, das áreas STEAM, e a gente fala assim, como que ninguém pensou nisso antes? Não é verdade, Cristina? Como ninguém... Então, a inovação, ela está fortemente conectada à criatividade, à curiosidade, ela está altamente conectada aqui com essa formação e essa carreira dentro das áreas STEAM. Vamos lá, continuando, temos umas perguntas aqui. Você teve essa rede de apoio, você falou assim, foi um pouco mais fácil por causa dessa rede de apoio. Você acha que para as mulheres, você ainda vê uma certa resistência e uma falta de incentivo para o ingresso das mulheres na carreira STEAM e para a manutenção delas dentro dessa carreira? O que você ainda vê nos dias de hoje? O que você sente, Cristina? Eu sinto que ainda hoje, né, as meninas, elas são frequentemente associadas com pessoas frágeis, né, com áreas mais femininas. Então, levando isso para a área de artes, para as humanidades, né? E os meninos, eles são considerados mais hards e aí eles são direcionados para as áreas de exatas. Então, essa divisão de papéis que acontece desde a infância, né? Está enraizado isso na sociedade, né? Cultural. É uma bonequinha.
não é uma bonequinha, é uma menina. Por que você não fala que o menino é um bonequinho, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está cultural já, e não é só no Brasil, isso é uma coisa geral, porque a gente vê esse movimento, né, de tentar trazer as meninas para a área STEM em todos os países. Então, isso não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil, isso é uma coisa geral. Nós estamos falando de equidade de gênero, né? Tanto é fato isso que você nos coloca, Cristina, que esse cenário ele pode ser confirmado tanto por meio das pesquisas que nós mesmos fizemos com esse nosso projeto, STEAM Américas, que ele é patrocinado pela Boeing do Brasil, em parceria com a FADAF. Então, tanto por meio das nossas pesquisas, como de pesquisa realizada no último relatório do Fórum Econômico Mundial, que diz Relatório Global de Equidade de Gênero de 2024. O relatório aponta que, se continuarmos no ritmo atual, serão necessários 134 anos para alcançarmos a equidade de gênero. E aí, Cristina, o que a gente pode fazer para diminuir esses 134 anos? Um ponto é esse, o que a gente está fazendo aqui agora, tá? Aqui, gravando esse vídeo para mostrar e para passar esse vídeo para os alunos do ensino médio, com foco nas meninas, mostrar que é possível, sim. Eu acho que muito da gente não imaginar que a gente possa fazer engenharia é porque ainda são poucas as mulheres engenheiras. Dia 3 de outubro saiu o relatório do INEP mostrando que mulheres elas estão lá em último lugar na reta de escolha de engenharias e de áreas TIC, né? Então, eu acho que a representatividade da mulher ela ainda é fraca nesses cenários, né? E para que isso melhore, estar aqui hoje com você, com esse projeto que vocês desenvolveram, eu acho que é fundamental. Assim como outras ONGs também, elas têm feito trabalhos e levado conhecimento para as meninas, e eu tenho, hoje também, eu sou coordenadora do grupo de mulheres da MetaRede TIC Brasil, que traz também essa visibilidade da mulher, né, para que as pessoas, elas admirem, né, e saibam que é possível. Então, quando eu conto a minha história, não é porque, nossa, olha como ela é sofrida, ai, olha, não é isso. Eu quero mostrar com a minha história que se eu conseguir, outras também conseguirão. A ideia é essa, né? Se uma sobe todas as outras. Eu acho que esse é um ponto importante, né, da gente destacar, de que nós mulheres precisamos sim ser mais amigas, mais amistosas, mais engajadas, né, e dar mais a mão umas para as outras. Conexão, né? Conexão. Essa palavra, redes, conexões, ela é algo muito forte, né, nos dias de hoje, realmente depois, né, do advento da globalização, com a internet. Nós estamos todos, né, sempre muito conectados. Uma conexão verdadeira, com os mesmos valores, com os mesmos propósitos. Você mostra mesmo que é isso. Foco, disciplina, resiliência e sucesso. E, acima de tudo, feliz com a sua carreira, fala a verdade. Sim, então, eu sou muito feliz com o que eu faço. E isso eu acho que é uma coisa que atrai também, né? Bons fluidos geram bons fluidos. Sim, com certeza, retroalimenta. Inclusive, eu ia até te pedir para falar da sua participação aí na MetaRede Brasil. Então, eu vou emendar uma outra pergunta que eu acredito que já dá para você fazê-la, até mesmo com base também nessa experiência com a MetaRede Brasil. De que forma, Cristina, você acredita que o seu trabalho, não só como professora, mas também com esse que você ocupa ali na MetaRede, de pesquisador, enfim, como esse seu trabalho, ele contribui para a sociedade? E, olha só, vamos pensar aqui, Cristina, como que você acredita que esse seu trabalho pode nos ajudar a diminuir esses famosos
134 anos aí de projeção que foi dado para diminuir aí para equalizar aí essa questão de equidade de gênero. Eu, como fui diretora da FATEC, isso me possibilitou abrir muitas portas, né? Então, a gente fez muitas parcerias com a indústria e muitas meninas que estavam cursando lá os cursos de tecnologia da área industrial, elas conseguiram estágios, né? E as indústrias começaram a vê-las com outros olhos, né? A princípio, eles pediam que a gente indicasse vários nomes, e aí eu tenho certeza que do lado de lá eles esperavam o João, o Joaquim, o Manuel, e aí eles começaram a ver a Maria, a Cristina, a Simone, né? Nomes femininos entre os nomes masculinos. Então começaram a chamar para as entrevistas. E aí, para surpresa deles, mas não minha, as meninas se saíram muito bem nas entrevistas, porque elas são muito dedicadas no que fazem, e começaram a estagiar nas empresas, nas grandes empresas metalúrgicas de Pindamonhangaba. E hoje, a gente não tem problema nenhum com essas empresas ou com outras empresas. Nós temos alunos que, ao invés de ir também para a indústria, resolveram seguir a área acadêmica, fizeram mestrado e doutorado na USP, na Unesp, no INPE, no ITA, enfim, a gente tem alunos espalhados pelo Brasil todo, e eu acho que essa inserção no mercado, né, ela é importante. E precisa desse respaldo eu acho que de alguém, de alguma mulher que esteja assim num cargo, que pode mostrar, que pode dizer que é representativo, né? Que a menina que está ali na faculdade, ela vai ser uma boa profissional na indústria. Então, eu acho que eu fiz muito esse papel, porque além de estar na direção da faculdade, eu sou engenheira, né? Eu sou mestre, eu conheço de aços. Então, eu acho que isso também dá uma credibilidade, uma confiança, né, para quem está assistindo ali a minha apresentação, por exemplo, né, nas indústrias. Você trazia informações, você trazia exemplos, você fazia planejamentos de tudo assim com muita propriedade. A experiência te deu todo o seu repertório extenso na área das engenharias. E me conta um pouquinho pra gente agora, então, esse trabalho da Meta Rede Brasil, ele é voltado às TICs, ele é voltado a essa filosofia, né, ou essa cultura do STEAM, como que funciona esse trabalho? A Meta Rede, ela surgiu em uma reunião de reitores na Espanha, tá? Então, é um movimento que nasceu na Espanha e ele foi se expandindo para os países hispanohablantes, né? Então, a gente talvez o Brasil tenha sido um dos últimos a ingressar, e que já não é, né, que tem o espanhol como língua, e há uns 3 anos também entrou Portugal. Então, é uma rede que tem alguns grupos, e é tudo um trabalho voluntário, né, para fazer a promoção da área TIC. Então, das áreas TIC, né? Então, a gente tem o grupo de cibersegurança, tem grupo de tecnologias educacionais, mas focado nas tecnologias, temos o grupo de parceiros, temos grupos de inteligência artificial, então, e todos eles voltados para tecnologia, né? E o grupo de mulheres, ele traz exatamente a valorização da mulher que está na área TIC. E a gente busca muito trazer exemplos. Então, nós criamos um podcast que está disponível no Spotify e que chama O que Pensam as que Triunfam. Então, tem podcast em português, tem podcast em espanhol. Mas como é que chama mesmo? O que pensam? O que pensam as que triunfam. Muito bem. Tomaram nota, né?
Que são exemplos, né, de mulheres que venceram as barreiras. Porque a gente precisa pensar também, Simone, que para que exista essa representatividade e para que as meninas, as jovens meninas, elas falem, quero ser como aquela mulher, essa mulher ela precisa subir. E não é só fazer a engenharia ou a tecnologia, né, a faculdade. Elas precisam conseguir ocupar o lugar delas na indústria, na área acadêmica, ter os mesmos salários. E aí sim, você vai olhar e vai falar assim, nossa, eu quero ser igual àquela pessoa, né? Eu quero chegar onde... eu quero ocupar o mesmo espaço que essa pessoa está ocupando, eu consigo me espelhar em alguém. Então, o que a MetaRede faz é muito... o grupo de mulheres é muito isso, né? Trabalhar essa visibilidade. E nós estamos também finalizando um curso de liderança feminino que vai ser para mulheres formadas já, né? Mas para que elas consigam ocupar os cargos de liderança também. Muito bem, é uma questão de não só de equidade de gênero também aí, mas é uma questão de empoderamento feminino. Porque teve um momento da sua fala, é claro que aqui nós não estamos dizendo nem se um é mais capaz do que o outro, longe disso de gênero, justamente ao contrário, nós estamos lutando, nós estamos aqui falando da equidade, onde não tem um gênero que é mais apropriado para o desempenho de uma profissão ou não. E aí você, em determinado momento aí da sua fala, você até comentou que quando você está, enquanto acho que como uma diretora lá, né, da FATEC de Guará, você comentou que quando as meninas, né, elas começaram a colocar os nomes delas lá, e com uma grata surpresa, elas começaram a ser selecionadas porque você disse, elas são muito dedicadas. Existe alguma skill no universo aí das meninas que você... Não que seja uma skill seja... olha, essa skill é própria das mulheres, porque cada um tem a sua opinião, nós não estamos discutindo isso num viés aqui psicológico, nem longe disso, mas tem alguma skill que você percebe que ela é altamente demandada e que você percebe o desenvolvimento dela fortemente junto às meninas? A resiliência é uma qualidade, né? É uma skill que as meninas têm e junto a isso, quando você está num cargo, né? Ou fazendo um estudo, você está estudando na área da engenharia, que é uma área que é fortemente masculina. Você se dedica mais, né? Porque você, enquanto mulher, já sabe que ser boa não é suficiente, você tem que ser melhor, né? Você tem que ser muito melhor. Então, eu acredito que isso faz com que a gente tenha essa força de vontade, essa dedicação, esse foco, sabe? Essa determinação. Mas não é porque é natural da mulher, não. É porque nós somos exigidas dentro disso, sabe? A gente acaba entrando também nessa roda, né? De sentir que é mais cobrada, de que é mais observada. Então, a gente tem uma dedicação, a gente se dedica mais. E você diz isso a partir da sua história, eu acredito, e da história daquelas que te acompanharam, das amigas, né? Porque ao longo da sua história, acredito que você deva ter muitas amigas engenheiras. Mas, olha, veja bem, Simone, quando eu fui fazer estágio numa empresa, engenheiro trabalha muito em piso de fábrica. Sim, muito. Eu não podia ir sozinha no piso de fábrica. O outro engenheiro, o homem,
tinha que parar o que ele estava fazendo para me acompanhar, porque eu não podia ir sozinha. Olha que situação ridícula. Mas era uma regra da empresa? Era uma regra da empresa e eles não tinham engenheiras na empresa. Tanto que não tinha banheiro feminino na área fabril, só tinha nos escritórios. Então, olha assim, como evoluímos, Cristina! Olha como evoluímos! Eu tive que passar por isso, abrir caminho para outras. Então, hoje você vai numa empresa e ela tem banheiros femininos e masculinos na área fabril, ela tem nos escritórios, tem engenheiras. Então, hoje a gente vai abrindo um caminho para outras gerações e para que seja mais suave para as próximas gerações, né? Então, eu acho que esse também é o nosso papel enquanto profissional, enquanto mulher profissional da área de engenharia. E que quer contribuir com isso, com essa equidade, com esse empoderamento. Muito Sim. Legal, muito legal. Sim, deixa eu te fazer uma pergunta, vamos ver o que você, quem te vem assim de bate-pronto, tá? Qual mulher ou mulheres cientistas ou tecnólogas que ao longo da tua trajetória te inspiraram? Eu tenho 2 nomes que são assim muito fortes, não são brasileiras, mas são de uma representatividade muito grande para a área feminina. Então, a Marie Curie, que é uma cientista, ela é polonesa, francesa, né? Ela revolucionou o mundo da ciência com as descobertas que ela fez sobre radioatividade. Então, ela é uma inspiração e ela foi a primeira mulher a receber 2 prêmios Nobel. E isso não é uma condição, assim, não é igual receber Oscar, que você recebe esse ano, no ano que vem você pode receber de novo. Não é padrão, né? Não é padrão, né? Então, ela foi agraciada 2 vezes, e uma vez em física e uma vez em química. Então, ela tem esse feito. E uma outra mulher, a Mary Jackson, ela é uma mulher negra que se formou em matemática e ela fazia cálculos avançados para a NASA. E depois, quando ela viu que ela fazia aqueles cálculos, ela queria entender melhor daqueles cálculos que ela fazia. Ela foi a primeira mulher negra a fazer engenharia. Então, essas 2 são mulheres que, assim, eu acho que elas desbravaram muito mais, elas passaram por muito mais dificuldades do que eu, e elas brilharam muito, muito, muito. Elas abriram o caminho, né, para você, do mesmo jeito que você abre aqui o caminho para muitas que estão vindo por aí, para as muitas que estão nos assistindo, por exemplo. Sim, quero que todos nós que esperamos. estão nos assistindo fiquem encantadas com a história, né, com essa história, e que busquem também a engenharia, porque a engenharia, ela é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, né? Eu gosto muito, realmente, né, de toda essa questão de criação, né? Engenho, criatividade, não tem a inovação, com certeza, mas legal. Bom, pessoal, nós estamos assim caminhando para o final desse nosso bate-papo aqui, que está muito gostoso, mas estamos caminhando, tá? Então, você já falou muita coisa pra gente ao longo das suas falas. Eu já percebi muitos conselhos, muitas dicas, muitas diretrizes, algumas orientações, habilidades que a gente precisa desenvolver para galgar essa trajetória. Mas, para além desses conselhos, orientações, você tem mais alguma dica para fornecer às meninas de todo o Brasil e, quiçá, do mundo todo que nos acompanham aqui nesse vídeo? Olha, eu tenho visto com bons olhos e com muita satisfação e alegria os grupos que vêm se formando, né? E como a gente está falando para um público jovem, né? Esse público também está no Instagram, então são muitas ONGs,
são iniciativas de universidades, e aí eu tenho até uma colinha aqui com alguns nomes, né, que assim, que não são únicos, existem outros, né, mas que eles mostram muito, assim, na mesma idade, sabe, de ensino médio, como, por exemplo, a Futuras Cientistas, elas são jovens meninas que vão nas escolas mostrar o que é a ciência, como se faz ciência, como se, né? Então, eu acho que é muito legal isso. Tem o Cine Planeta, tem a Carreta da Uber, tem o Olhar Digital, Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro. Tem a Meta Rede TIC, que daí já é para um público um pouco mais maduro. Tem a ONU Mulheres Brasil, que faz também um trabalho belíssimo. Tem a UONCE, que é para cibersegurança. E aí tem muitos outros grupos, né, que estão espalhados e engajados em mostrar o papel da mulher e que, enquanto mulher, nós podemos ocupar o espaço que nós quisermos. Se quiser ser engenheira, ótimo. Se quiser ser TI, ótimo. Se quiser ser médica, excelente. Então, assim, a gente pode ocupar qualquer espaço. Acho que essa é a mensagem importante. É isso mesmo. Vou incluir aí, se você me permite, uma outra dica, o trabalho de um outro grupo aí que eu conheço também, que é o das Fatec Girls. Não sei se... é verdade. Também esse grupo ele tá bem pertinho assim da gente. Então a gente vê ali aquela menina que foi sua aluna, de repente, encabeçando aí essas ações aí, ou em São Paulo, ou no interior, ou pelo Brasil. Sobretudo porque agora, com a questão das conexões, do online, nós estamos em qualquer lugar. Veja só, eu, por exemplo, aqui em São Paulo, e você direto de Guaratinguetá. Então, estamos aqui nesse nosso papo maravilhoso. Chegamos ao final dessa conversa. Foi muito bom, foi muito inspiradora, foi leve, foi uma delícia conversar com você de verdade. Eu espero que você também que esteja nos assistindo agora tenha gostado, e você também, Cristina, tenha gostado de contar um pouco pra gente, trocar sobre tudo isso, e que vocês possam se inspirar com a história da Cristina, e não esqueçam de acompanhar lá os seus projetos e as suas conquistas futuras que ainda estão por vir nas redes sociais. Então é isso, eu deixo um grande beijo para você, para todo mundo que está me ouvindo, e entrego a palavra para si. Muito obrigada, né? Eu espero que todas que escutam esse vídeo, e todos também, né? Porque se é um movimento de equidade, a gente precisa de todo o apoio, né? Então, eu acho que o meu pedido é que todas e todos estejam unidos para que a gente tenha um mundo melhor, porque um pensamento complementa o outro, um sexo complementa o outro, né? E a gente precisa estar juntos para que o mundo triunfe, né? A gente precisa ter um futuro, e para que isso aconteça, a gente tem que estar unido. Então, eu acho que esse é o meu pedido para todos que estão aqui nos escutando, e eu gostaria de deixar, então, o meu grande abraço para vocês, e muito sucesso na carreira de vocês. É um jargão, que eu vou falar agora, é um jargão agora que já está bastante, não vou dizer batido, é bastante conhecido, mas ele é tão forte para mim, Cristina, que juntos somos mais, juntos somos fortes. Começamos assim e terminamos assim esse vídeo. Então é isso, então. Um beijo no coração.